Amém? Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus que o Senhor enviou é para mim, é para você que está aqui nessa noite, amém? É para você que está aqui, é para você que vai ouvir essa mensagem, mas eu queria que nessa noite, não só nessa noite, mas todas as vezes que nós nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus, nós tivéssemos esse entendimento. Essa palavra é para mim. Nós não estamos aqui ouvindo a palavra para alguém. Nós não estamos aqui ouvindo a palavra para aquele fulano precisava ouvir isso nessa noite. A palavra é para nós que estamos aqui reunidos, querendo ouvir a voz de Deus nessa noite. Amém? Abre comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Quem achou, dê um glória a Deus. Amém. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Até aí. Queridos, entregar a vida a Cristo Jesus é ter uma realidade completamente transformadora sobre a sua vida. No dia que nós dizemos sim ao Senhor Jesus, nós dizemos: a partir de hoje a minha vida pertence ao Senhor. No dia que nós dizemos assim: eu me arrependo da minha velha vida, dos meus pecados, das minhas escolhas, de como eu conduzi a minha vida até hoje, e digo: sim, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu recebo a Tua salvação, eu Te recebo como Senhor da minha história. No dia que nós dizemos sim ao Senhor, uma realidade transformadora vai tomar conta da nossa história. É uma realidade poderosa, é uma realidade que muitas vezes nós nem nos damos conta do privilégio que o Senhor está nos dando naquele dia. Antes da gente estar em Cristo Jesus, nós não tínhamos comunhão com Deus, nós estávamos separados de Deus. Por mais que a graça de Deus ela está aí atuante em todo mundo, disponível a todos, quando nós não estamos em Cristo, nós não temos esse relacionamento com o Senhor. Tanto que o Senhor Jesus ali em João 14,6, ele vai dizer assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode vir ao Pai, ter um relacionamento com Deus, chamar Deus de Pai, ser seu filho, ter um relacionamento íntimo, se não for através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. É só através de Jesus. Em nossos pecados,
na nossa vida de pecado e iniquidade, nós fomos destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Nós fomos expulsos do jardim. O relacionamento que nós tínhamos com o Senhor foi quebrado ali, porque Deus é santo e o pecado não pode permanecer na sua presença. Por isso que uma vida de pecado é uma vida sem intimidade, relacionamento com Deus. Por isso também que quando vem ali o manifestar da graça de Jesus, nós recebemos esse privilégio de agora ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento íntimo, pessoal. Um relacionamento que nós podemos dizer assim que já não é, existe um Deus no céu, existe um Deus que fez as coisas, mas é um Deus que me chama pelo nome, um Deus que conhece a minha estrutura, um Deus que fala ao meu coração, um Deus que vem ao meu socorro, um Deus que eu posso clamar em tempo oportuno e saber que os seus ouvidos estão ali atentos, inclinados para ouvir a minha voz, e não somente ouve, mas corresponde ao nosso clamor. Um Deus que está totalmente voltado para se revelar a nós, para se mostrar de uma forma nova a nós a cada dia. Esse é o privilégio que o Senhor Jesus nos deu naquela cruz do Calvário. Naquela cruz, as nossas ofensas, os nossos pecados que faziam separação entre nós e Deus, ali o nosso escrito de dívida foi apagado por uma vez por todas. Amém ou não amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Por isso que o texto que nós lemos vai dizer aí, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O que aqui o autor de Hebreus está fazendo é um paralelo com o que havia lá na realidade do templo, do santuário, onde havia todo um protocolo para que se pudesse uma vez por ano acessar ali o lugar da habitação do trono de Deus. Agora ele está dizendo, nós temos hoje a ousadia de entrar na presença de Deus. Agora nós temos a ousadia de poder entrar num lugar que era totalmente restrito antes. Agora nós podemos entrar pelo sangue de Jesus. Antes nós podíamos somente oferecer a Deus uma consciência de culpa, nós ali aterrorizados pelos nossos pecados, envergonhados diante de Deus, nós erguíamos a nossa voz e falávamos com o Senhor, e é como se nós fôssemos uns estranhos diante de Deus. Mas agora, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós somos totalmente conhecidos dele e podemos ter a ousadia de dizer, eu conheço a Deus. Quem tem essa ousadia de dizer isso nessa noite? Esse é o privilégio que Jesus te deu, querido. Poder entrar na presença de Deus. Ser chamado de filho e filha de Deus. De desfrutar desse ambiente com liberdade, não mais com culpa, não mais com temor, com aquele temor, vamos dizer, vou mudar a palavra, não mais com medo, porque temor vem de reverência, mas medo é aquilo que comunica uma punição. Agora a gente pode entrar livremente na presença de Deus. Como é bom saber que em nós, naqueles que entregou a sua vida a Cristo,
a consciência já não carrega a culpa, mas sim a revelação de um perdão tão gracioso. Pela fé em Jesus Cristo, nós podemos falar com Deus, desfrutar desse relacionamento. É um privilégio ou não é? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É essa esperança que nós carregamos todos os dias no nosso coração. É um privilégio que nós não podemos abrir mão. É um privilégio que nós temos que honrar dia após dia. O privilégio de poder desfrutar da comunhão de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite e te perguntar nessa hora. Será que nós temos honrado o privilégio que Deus nos deu? Será que nós temos honrado esse privilégio que Cristo Jesus nos concedeu na cruz do Calvário? Será que nós temos honrado esse livre acesso, esse desfrutar da comunhão de Deus? Faça um exame muito sincero no teu coração. O autor de Hebreus aqui, ele está escrevendo a carta aos judeus, que haviam crido em Jesus Cristo. Mas devido ali às perseguições, devido às lutas, às dificuldades, aqueles judeus que já não tinham uma vida tão fácil dentro do Império Romano, eles estavam agora retrocedendo devido a essa perseguição, devido às dificuldades, eles estavam abandonando a sua fé em Jesus para voltar às práticas do judaísmo. E aí o autor de Hebreus está aqui transcorrendo aqui toda a história, está aqui fazendo uma exposição a todos os hebreus que todo aquele ritual, todos aqueles procedimentos dentro do santuário, aqueles sacrifícios, a mesa, o altar, a tenda, o santo dos santos, tudo aquilo era uma figura, era algo que apontava para o verdadeiro Cristo, a promessa de Deus, que era o Senhor Jesus. Ele percorre todo o livro de Hebreus fazendo esse paralelo sobre o que havia ali no tabernáculo, no santuário, com o apontamento e o cumprimento da promessa em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer que há uma superioridade hoje naquilo que está em Cristo do que havia em Moisés. E aí ele diz, por exemplo, fala, olha, ali para se entrar, para acessar aquele lugar santo, era necessário que uma vez por ano o sumo sacerdote entrasse naquele lugar para fazer expiação pelos pecados do povo, mas até para ele entrar lá era preciso fazer um sacrifício de um animal, para primeiro ele ser purificado, para depois ir lá oferecer o sacrifício em favor do povo. Mas aí ele diz que agora, quanto mais há uma superioridade em Cristo, porque Cristo não ofereceu o sangue de bodes, novilhos, mas ofereceu o seu próprio sangue em favor dos nossos pecados, e Ele não faz isso repetidamente, mas Ele de uma vez por todas, por um sacrifício perfeito, Ele entregou a sua vida, e agora está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, lavando os nossos pecados, nos purificando das nossas maldades. Ele inaugurou esse novo e vivo caminho para mim e para você. E aí ele desperta os judeus falando assim, nós precisamos continuar honrando esse privilégio que foi conquistado por Cristo Jesus. Quando os judeus estavam ali voltando aos símbolos que apontavam para Cristo, ele falando, olha, lembra que o cumprimento da promessa já aconteceu. E agora nós temos um sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, que não passa, que não tem fim. Aquele que conhece as nossas dores está lá no céu. E ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. Olha, se lembra que o santuário, ele ditava todo o ritmo da nossa vida.
tudo girava ao redor do santuário. Tudo girava ao redor daquela tenda. Como se vestir, o que comer, o que pode, o que não pode fazer. Apontando para uma verdade, que Deus quer ter uma plena comunhão com os homens e habitar em meio aos homens. E aí, o autor de Hebreus está falando, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que essa promessa se cumpriu. E agora, Deus restaurou essa comunhão. E todos esses acontecimentos devem ditar a nossa vida, como que nós conduzimos a nossa história. O que eu estou querendo te dizer, meu irmão, nessa hora, é que quantas vezes nós aqui, por estarmos envolvidos nos costumes da igreja, por termos nascido num país denominado cristão, quantas vezes nós crescemos ouvindo a respeito de Cristo, nós sabemos que o correto é adorar a Deus, quantas vezes nós estamos aqui envolvidos no ambiente da igreja, e aí nós começamos a desprezar o privilégio que Deus nos deu pelos costumes, por ter acostumado com os procedimentos religiosos, ou simplesmente por falar que Cristo é Deus, que está tudo certo. E nós nos deixamos a nos levar pelas tradições, estamos ignorando o privilégio que Deus nos concedeu no dia que Ele nos salvou, que Ele nos perdoou dos nossos pecados. Nós ignoramos o privilégio e nos acomodamos nos costumes. Quantas vezes nós desprezamos a liberdade concedida por Cristo e voltamos a viver como se nós não tivéssemos uma história com o Senhor, como se nós não pertencemos mais a Ele. Por isso, eu queria te lembrar nessa noite que nós somos privilegiados. Deus já te privilegiou, querido. Ele te presenteou com uma graça imensurável. Ele está te dando o privilégio de chamar de seu Deus. Poder encher a boca e falar, o Criador dos céus e da terra é o meu Deus, o meu Pai que está no céu. Você é um privilegiado. Deus te chamou pelo nome. Deus te tirou de densas trevas, te transportou para um reino da sua maravilhosa luz. Ele te concedeu o livre acesso à sua presença. Por isso, nessa noite, eu quero te falar a respeito de nós honrarmos esse privilégio. Como que nós podemos honrar o privilégio que o Senhor já nos concedeu? E aí, a primeira coisa que eu aprendo aqui com esse texto é que a honra, esse privilégio do relacionamento com o Senhor, ela começa pela convicção de fé. A honra ao privilégio começa quando eu estou convicto da minha fé. O versículo 23, o autor vai dizer aí o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Para eu honrar esse privilégio que Deus está me concedendo, a primeira coisa, eu tenho que manifestar a minha confiança nele. Nós podemos traduzir essa fé aqui que o autor está falando, né? Essa convicção na esperança, nós podemos traduzir isso como confiar no Senhor. Nós depositarmos toda a nossa confiança nele. Isso é honrar uma pessoa. É você tratar ele digno de confiança. Ele é totalmente confiável. Ele é fiel. Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele não se altera conforme as circunstâncias, Ele não tem Ele não se altera conforme o seu humor, Ele continua sendo fiel, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Se tem alguém que nós podemos
depositar toda a nossa confiança é o Deus que nós servimos. E a honra a Ele começa quando nós estamos convictos da nossa fé nele. A honra ao privilégio que Deus nos deu está em nós demonstrarmos uma confiança em seu caráter. E eu só confio naquele que eu conheço. Quanto mais eu cresço no conhecimento de quem Deus é, mais a minha confiança nele vai sendo firmada, vai sendo fortalecida. E aí eu começo a tomar decisões que honram a esse Deus. Porque eu estou dizendo, fiel é aquele que prometeu. Como que é ruim quando nós descobrimos que alguém não nos considera digno de confiança. É ruim ou não é? Agora imagina quanto mais é para aquele que é totalmente fiel, totalmente justo, totalmente verdadeiro. Por isso que a honra começa pelo manifestar da nossa confiança em Deus. Queridos, o peso da balança das nossas decisões, o que deve pesar em cada decisão que a gente vai tomar, é a nossa profissão de fé em Deus. É o quanto nós confiamos nele. A mesma fé, a mesma confiança que nós exercitamos no dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, que nós acessamos a realidade da salvação de Deus, é a mesma confiança, a mesma fé que deve basear todas as decisões que nós tomamos na nossa vida. Porque nós estamos falando aqui de um privilégio, sermos perdoados, acolhidos por Deus, e esse privilégio recebido naquele dia da sua entrega, é o mesmo que deve sustentar cada escolha que você faz na sua vida. Diante de uma escolha que você tem que fazer, o peso isso vai honrar ao Deus que me amou? Isso me aproxima ainda mais do privilégio que Cristo me deu? O autor diz aí, apeguemo-nos com firmeza. Essa palavra apegar é segurar, é reter, é pegar com as duas mãos, é não deixar cair. Nós precisamos nos apegar com toda firmeza na esperança que Cristo colocou no nosso coração, é nos apegar com toda firmeza naquilo que o Senhor já falou ao nosso respeito, daquilo que Ele já entregou aos nossos corações, aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. É apegar nisso e falar, é isso que sustenta a minha história. É o caráter daquele que é fiel para cumprir o que prometeu. Esse mesmo versículo, na Nova Bíblia Viva, ele é traduzido da seguinte forma: agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. Essa noite é uma noite para nós falarmos do nosso coração. Olha, já não tem mais espaço para dúvida, porque eu sei que eu posso aguardar aquela salvação prometida, porque o meu Deus é fiel para cumprir ela. E eu vou honrar Ele através da minha história. Eu vou honrar esse privilégio dia após dia. Amém? Você deseja isso? Então tudo que nós vamos decidir na nossa vida tem que ser baseado nessa convicção de fé naquele que prometeu. Amém? A segunda coisa que eu aprendo aqui para nós honrarmos esse privilégio que Deus nos concedeu é que a honra está em nós retirarmos os olhos de nós mesmos. É você retirar, voltar os seus olhos para fora de você. É parar de olhar só para si. A honra está em retirar os olhos de si mesmo.
O versículo aí, no versículo 24, vai dizer assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Eu acho que aí, na que foi projetado, está importemo-nos, né? Vamos nos importar um com os outros. É tirar os olhinhos de você. Esses dias, na reunião de oração, eu dei um exemplo que eu ouvi de um outro pregador. E eu quero te dar o mesmo exemplo aqui agora. Qual é o único rosto que você não enxerga nessa sala? Qual que é? O seu próprio rosto. Porque Deus não te fez para você ficar olhando para você mesmo. Deus te criou para olhar para o teu próximo. Aí eu brinquei, né? Aí o homem foi e inventou o espelho e a selfie, né? Mas Deus nos criou para nos importar com o outro. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivar nas boas obras e no amor. O privilégio que Deus nos deu, querido, ele não foi feito para ser retido, mas para ser compartilhado. Esse livre acesso que Deus está nos dando para entrar com toda ousadia no Santo dos Santos, não é algo restrito, não é uma salinha VIP para alguns, mas esse privilégio foi feito para ser compartilhado, para chamar todos os homens ao arrependimento, para chamar todos para acessar essa graça. Não serão todos que vão acessar, não serão todos que vão dar ouvidos, mas o nosso papel é dia após dia tirar os olhos de nós mesmos, voltar os olhos para os outros e incentivar uns aos outros a entrar no ambiente desse amor, no ambiente dessa graça, no ambiente de boas obras. Tirar os olhos de nós mesmos. Quando nós estamos voltando os olhos para nós, nós não temos espaço para honrar esse privilégio que Deus nos dá. Um homem voltado para si mesmo é um homem que está condenado à morte. Porque os nossos erros, o primeiro erro, o erro principal, começou no dia que o homem decidiu olhar para si. No dia que ele ouve uma proposta e fala assim, no dia que você comer desse fruto, você vai se tornar como Deus. Em outras palavras, você vai saber, você vai se tornar o Deus da sua própria história. O Senhor de si mesmo. Naquele dia o que o homem estava dizendo para Deus é assim, eu estou aqui escrevendo uma declaração de independência. Eu quero escolher por mim mesmo. Eu que sei o que é bom e o que é mal para mim mesmo. Por isso, retire os olhos de si, para você honrar o privilégio que Deus te deu, de se relacionar com Ele. A lei de Deus se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. É voltar os olhos para o outro. Consideremos uns aos outros. Essa palavra considerar é a mesma palavra que era usada para olhar, perceber, observar, entender, considerar atenciosamente, fixar os olhos ou a mente em alguém. Olha o que Deus está nos falando. Olha, começa a olhar para o teu próximo atentamente. Volta a tua mente, os teus olhos para o teu irmão. Quando nós decidimos olhar para o nosso próximo, é quando nós vamos nos sentir mais vivos. Sabe, esse fixar os olhos aqui não é controlar a vida do outro, não. Não é querer ficar sabendo o que acontece na vida do outro, só para saber, controlar, regrar. Não é isso. Porque ele fala assim, olha, considera uns aos outros para incentivar, para fortalecer, para edificar, para encorajar, para impulsionar.
É falar: meu irmão, continua firme nesse amor. Meu irmão, continua firme nas boas obras. Persevera, vamos junto. Nós vamos avançar juntos. Vamos continuar aqui juntos, honrando o privilégio que Deus nos deu, até o dia que nós vamos ver o Senhor rasgando esses céus em glória. Vamos continuar firme, irmão. Eu estou aqui olhando para você. Eu estou vendo quando você está abatido, quando você está fraco, mas eu estou do teu lado. Eu estou junto com você. Eu estou aqui para te encorajar, para te incentivar. Continua. A gente precisa, querido, voltar os olhos para o próximo. A honra, o privilégio que Deus nos deu está nos dedicar e manter focados e incentivar outros a permanecer nesse mesmo privilégio. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Na Nova Bíblia Viva, esse mesmo versículo vai dizer da seguinte forma: em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, vamos procurar animar uns aos outros a sermos amorosos e praticarmos o bem. É em reconhecimento ao que Ele fez por você. Quem entende o que Cristo fez na sua história, não tem tempo para ficar preso com as suas próprias mazelas. Porque falou: Deus me deu tanto, que eu tenho que distribuir isso para alguém também. Honrar a Deus não é só lembrar do que Ele fez por você, mas é lembrar os outros que Ele pode fazer isso por eles também. Amém ou não amém? E a terceira coisa então que eu aprendo para nós honrarmos o privilégio que o Senhor nos deu. Então, qual que é a primeira coisa? É ter uma convicção de fé. A segunda é retirar os olhinhos de nós e começar a olhar para os outros. E a terceira coisa para eu honrar o privilégio que Deus tem nos dado é valorizar a unidade no corpo. É valorizar o lugar que Ele nos colocou, a família que Ele nos inseriu. O texto continua aí no versículo 25, dizendo: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de nos reunir como igreja. Não é reunir um clubinho social, não é reunir uma rodinha de amigos, não é reunir uma organização religiosa, mas é reunir como igreja. E a igreja é a reunião daqueles que foram lavados, perdoados pelo sangue de Cristo, que foram transformados pelo seu Santo Espírito. A igreja é formada de povos de toda raça, língua, tribo e nação, reunidos debaixo de um só nome, Jesus Cristo. Não deixemos de nos reunir como igreja. Queridos, não existe honra à obra de Cristo em nossas vidas se a gente não tem prazer em estar reunido como igreja. Não existe como nós honrarmos o Senhor através da nossa história se a gente não tem prazer de estar juntos com aqueles que foram alcançados por esse mesmo privilégio. Por isso, para eu honrar, eu tenho que valorizar essa unidade no meio da diversidade. O Senhor é o único que tem a capacidade de reunir tantas pessoas diferentes, cada um de uma forma, de um jeito, e reunir tudo isso no mesmo corpo, em uma harmonia perfeita. Aí você pode falar: ah, pastor, a harmonia perfeita, agora você exagerou. Nós dá umas enroscadas, um ferro afiando ferro, mas isso está nos aperfeiçoando, está edificando um corpo perfeito para Cristo Jesus. É aqui nesse ambiente tão diverso, com pessoas de tantas formas, que a graça de Deus é manifesta. É assim que o Senhor escolheu se revelar ao mundo, é através da igreja, querido, através do seu corpo, da unidade do corpo. Por isso não existe honra a Cristo sem estar no ambiente da igreja. E aí quem é mais velhinho de casa que sabe,
o que eu vou falar agora. Igreja não é esse prédio, não é essas paredes, mas a igreja é a reunião dos santos, é o povo de Deus junto. Chega de desprezar o privilégio que Deus nos deu. Deus nos deu uma nova vida. Deus nos inseriu numa família. Não tem como eu honrar isso sem estar na igreja. Não tem como eu dizer, Cristo, eu te amo, mas eu não quero estar com o Senhor. Não tem como eu dizer, Cristo, eu te amo, mas eu não tenho prazer em me relacionar com o Senhor. Não tem como eu dizer, Cristo, eu te amo, mas somente uma parte do Senhor. Eu vou cortar a cabeça e ficar só com a cabeça. O resto do corpo eu não quero. Não tem como, queridos. Sozinhos nós não existimos. Não existe vida fora do corpo. A primeira vez que o Senhor foi falar que algo não era bom na sua criação, o Senhor disse assim, Ele olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. A primeira vez que Deus falou que algo não era bom na sua criação, é que Ele viu um homem sem relacionamento, sem ter alguém para se relacionar. Não existe vida sozinhos. É só no ambiente da igreja. O Senhor, quando foi descrever a sua igreja, as figuras que Ele usou, era a figura de algo coletivo. Ele disse, a igreja é como um corpo. Eu sou o cabeça e vocês são os membros. Ele disse, olha, a igreja é um prédio. Vocês são pedras vivas e eu sou a pedra angular que sustenta tudo isso. O Senhor disse, olha, a igreja é um rebanho. Vocês são as ovelhas desse rebanho e eu sou o bom pastor. Todas as vezes que Ele descreveu a igreja era algo coletivo, queridos. E aí eu preciso te lembrar que se nós cortarmos um membro do corpo e deixar separado, ele não tem vida por si só. Não cresce, não reproduz, vai morrer. Um dedinho cortado fora da sua mão, querido. E deixa aqui e vê o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Vai cheirar mal, vai apodrecer e vai ser comido de bicho. Tá uma figura mais clara que isso ou não? Uma pedra fora da construção é somente uma pedra. Uma ovelha perdida, apartada do seu rebanho, ela se torna vulnerável. Ela não sabe se cuidar sozinha. Eu tinha até trago, mas eu nem mandei para o Felipe para nós ganhar tempo. Algo que me impactou, um dia eu vi uma notícia, uma ovelha que se perdeu, lá na Austrália, Samuel, se perdeu do rebanho. Ela ficou 5 anos perdida do rebanho, gente. E já foi um mistério que ela sobreviveu. Mas na hora que acharam essa ovelha, o estado dela, gente, era terrível. Depois eu até mando para vocês lá no grupo. Ela estava tomada de lã. 5 anos de lã acumulada naquela ovelha. Ela mal conseguia andar. Ela não enxergava. Quando tosquiaram ela, retiraram 42 quilos de lã, o recorde mundial. E aí foram ver que até a urina dela estava queimando o seu corpo, porque não conseguia sair, né, por causa da lã. E eles falaram, olha, era questão de dias para essa ovelha morrer, perder a sua vida. O que eu estou querendo dizer, querido, que essa é a nossa figura quando nós nos apartamos do rebanho do Senhor Jesus. Nós vamos começar a ter fardos desnecessários que nós não conseguimos carregar sobre a nossa vida. Nós vamos ficar cegos para fazer escolhas. Nós não vamos conseguir nos alimentar bem, porque só um nos conduz aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Só um consegue remover os fardos da nossa história. Só um consegue tirar e nos tirar o jugo de condenação sobre as nossas vidas.
Só um que é manso e humilde de coração. Só um nós temos segurança para passar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum, porque Ele está conosco. E o ambiente que vai te guardar, que vai te preservar, é se você permanecer em meio ao rebanho que Ele te plantou. Uma ovelha dispersa, ela está totalmente vulnerável. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Essa é a marca dos últimos dias, queridos. A marca dos últimos dias é algo muito triste, porque a palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias haverá muita apostasia, abandono da fé. A marca dos últimos dias é que vai ser dias difíceis sim para a igreja. Dias de perseguição, dias de lutas, de dificuldades. E o que esse texto está dizendo, olha, é nesse período que vocês têm que honrar a unidade do corpo e estarem juntos, encorajando uns aos outros a permanecerem. É nesses dias que vocês têm que cuidar para não ser tomados pelo entorpecimento, serem embriagados pelas coisas do mundo. É nesses dias que vocês têm que tomar cuidado para que a lâmpada de vocês não se apague. E eu preciso te dizer, querido, que sim, você tem que ter uma vida de comunhão, de devoção diária na sua casa, mas é aqui, quando nós estamos reunidos juntos, cada um com os dons que Deus te deu, cada um com a sua vocação, com a revelação que Cristo tem dado, nós vamos encorajando uns aos outros, nós vamos revelando uma graça de Deus que já foi manifesta na sua vida, e vai dizendo, meu irmão, vamos juntos, até que esse dia chegue. Você tem que se unir com aqueles que creem na mesma coisa que você. Quem você tem ouvido? Quem tem sido a tua prioridade? Ontem nós tivemos um tempo tão gostoso com alguns irmãos aqui da igreja. Nós reunimos ali e a conversa era o nosso Senhor, experiências com Deus, e isso encoraja a nossa fé, isso nos fortalece de uma forma tão profunda. Mas infelizmente, querido, nós temos desprezado o privilégio que Deus nos deu. Nós temos colocado outras prioridades na nossa vida. Mas o verdadeiro descanso é Cristo Jesus. Se sinta exortado agora em nome de Jesus. O dia que nós separamos para adorar a Deus foi escolhido e é o domingo. E esse dia é o dia do Senhor, separado para adorar a Ele. Esse dia você não tem outro compromisso. A tua prioridade é adorar a Deus, estar junto com a tua igreja. Para de ser roubado. Para de ser roubada. Deus está vendo que você está sendo roubado nessa área. Você está sendo privado do privilégio que Deus te deu de vir para esse ambiente aqui e desfrutar da graça e do favor de Deus. Você é um privilegiado de entrar no Santo dos Santos, se reunir com os seres celestiais e adorar a Deus. E às vezes um conforto no domingo, um dormir mais cedo, um jogo de futebol, um churrasco, ou sei lá o que mais que surja na tua agenda, é mais prioridade do que vir para essa casa e honrar o privilégio que Deus te deu. Quanto mais que esse dia se aproxima, não deixemos de congregar como é costume de alguns, mas venha para esse ambiente da graça que Deus te concedeu, queridos. 1 Pedro 5,8 diz
Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro está nos alertando: olha, tem um inimigo nosso, muito feroz, nos rodeando, buscando alguém para ser devorado. E sabe quem que é o mais vulnerável? É aquele que está apartado do rebanho. A própria natureza nos ensina isso, gente. Um predador sempre vai na presa que está apartada do rebanho, a mais fraca, que está mancando. E aí, ele está dizendo: olha, resista a ele firmemente, permanecendo na fé. Aí você pode falar: mas está tão difícil, nossa, minha rotina está tão apertada, é tanta luta, é tanta dificuldade. Aí ele está dizendo: olha, os irmãos de vocês em todo mundo estão passando pelas mesmas coisas, você não é exclusivo não. Mas é tempo de nós honrarmos o privilégio que Deus nos deu. Hoje é dia de nós decidirmos como igreja falar: Senhor, eu vou honrar a graça que o Senhor me concedeu. Eu vou preservar, valorizar a unidade no corpo. Eu vou tratar a tua igreja, a comunhão com meus irmãos, a tua presença como algo inestimável para mim, como prioridade da minha vida. Sabe, eu não estou falando que você não pode ter um tempo de descanso, mas se você não entendeu que o ambiente da presença de Deus é o maior descanso que nós podemos ter, você ainda não entendeu o privilégio que Deus te concedeu. Quero honrar o privilégio que Deus nos deu. Eu quero, você quer? É aqui, junto com teus irmãos, com aqueles que foram privilegiados juntos com você, que nós vamos fazer isso. É exercitando os teus dons na igreja, é servindo o teu Senhor alegremente, é amando o teu próximo, é praticando as boas obras. Como Paulo disse ao seu discípulo Timóteo, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Mantém viva essa chama. Você é responsável por manter viva a graça que Deus te concedeu. Isso é honrar o Senhor. Para nós concluirmos, eu quero te lembrar que honrar o privilégio que Deus nos deu é fazer da fé a direção das nossas escolhas. É retirar os olhos de nós mesmos e amar o nosso próximo. E é valorizar a unidade do corpo. Isso é honrar a Cristo Jesus. Como nós cantamos, é colocar o Senhor como centro da nossa história. Esse é o maior privilégio que Ele nos deu. Amém? Eu encerro com Hebreus 10:35, que diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Você pode ler o 39 comigo? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O meu está diferente, né? Vamos de novo? Todo mundo junto? Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Amém? Nós somos daqueles que continuam a avançar,
honrando e glorificando o nome de Jesus todos os dias, mantendo vivo no nosso coração a chama da salvação, o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Amém?